a noite em que 21 OVNIs invadiram o espaço aéreo brasileiro e foram perseguidos por caças da FAB. Quando chegou para trabalhar no dia 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos, São Paulo, o controlador de tráfego aéreo Sérgio Mota da Silva não imaginava que aquele plantão entraria para a história da ufologia como a noite oficial dos OVNIs. Na noite daquela segunda-feira, 21 objetos voadores não identificados, alguns deles com até 100 metros de diâmetro, foram avistados por dezenas de testemunhas, civis e militares, em 4 estados: São Paulo, Rio, Minas e Goiás. Só no interior de São Paulo foram registrados avistamentos em Caçapava, Taubaté e Mogi das Cruzes. Em Guaratinguetá, em São Paulo, o avistamento foi coletivo. Quem conta é o ufólogo Edson Boaventura Júnior, presidente do Grupo Ufológico do Guarujá. Por volta das 8 da noite, cerca de 2.000 militares, entre cadetes e oficiais da Escola de Especialistas da Aeronáutica, testemunharam o fenômeno a olho nu ou de binóculo, relata. Não parou por aí. Os OVNIs, sigla usada para designar objetos voadores não identificados, foram detectados por radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e de Controle de Tráfego Aéreo, o que significa que, em outras palavras, tais objetos eram sólidos. 5 caças da Força Aérea Brasileira, a FAB, foram acionados pelo Centro de Operações da Defesa Aérea para interceptar os supostos invasores. Segundo os pilotos, os pontos multicoloridos conseguiram, entre outras manobras, pairar estáticos no céu, voar em zigue-zague, fazer curva em ângulo reto, mudar de cor, trajetória, altitude e atingir velocidades de até 15 vezes a do som. O número de objetos avistados naquela noite foi bem maior do que 21, acredita o controlador de tráfego aéreo Sérgio da Silva Mota. Às vezes, os pilotos tinham contato visual dos alvos, mas os radares não registravam nada. Outras, os radares até captavam a presença de objetos, mas os pilotos não conseguiam avistá-los. A aeronáutica considerou apenas os avistamentos que tiveram confirmação simultânea. Os demais foram descartados, conta ele. Em São José dos Campos, a noite oficial dos OVNIs teve início por volta das 8 da noite, quando o sargento Sérgio Mota da Silva começou a gerenciar a decolagem do voo 703, da extinta empresa aérea Rio Sul, com destino ao Rio de Janeiro. Foi quando avistou uma estranha luz, semelhante a um farol parada no céu. Intrigado, ligou para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, para checar se alguma aeronave seguia em direção a São José dos Campos. A resposta foi negativa. No meio da conversa, o objeto sumiu e, dali a pouco, voltou a aparecer, com um brilho ainda mais intenso. Sérgio apanhou um binóculo para observá-lo melhor. Era cintilante e multicolorido, recorda. A certa altura, o sargento reduziu a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem do aeroporto. Nisso, os artefatos se aproximaram. Quando ele aumentou o brilho, se afastaram. Se estavam tentando interagir comigo, não sei. O que sei é que se comportaram de modo inteligente, observa. Pelo menos 3 aeronaves relataram avistamentos naquela noite. A primeira foi um modelo Bandeirante da TAM, que fazia a rota Londrina, no Paraná, a São Paulo, capital. O piloto chegou a informar ao Centro de Controle de Área de Brasília que havia um artefato se aproximando dele, em aparente rota de colisão. A segunda, da Transbrasil, também avistou um UFO, sigla em inglês para objeto voador não identificado, sobre a região de Araxá, no interior de Minas. O voo seguia de Guarulhos, em São Paulo, para Brasília. A terceira e última foi um avião bimotor Xingu, prefixo PT-MBZ, que voltava de Brasília com destino a São José dos Campos. A bordo estavam o coronel Osiris Silva, que voltava de uma reunião com o presidente da República, José Sarney, e o seu copiloto, Alcir Pereira da Silva. Às 9h04 da noite, Sérgio fez contato com o piloto do bimotor. Perguntou se ele tinha avistado algo esquisito no ar. Pelo radar, o controlador tinha detectado 3 OVNIs sobre São José dos Campos. Quando avisou que tentaria fazer uma manobra de aproximação do alvo, descrito como ponto luminoso e bem enorme, Osiris ouviu de Alcir, visivelmente apavorado. Todo mundo sabe que quem tenta perseguir um negócio desses acaba desaparecendo, sabia? Dessa vez, quem desapareceu, para alívio do copiloto, foi a luz misteriosa.
sumiu assim que o piloto começou a manobrar a aeronave. No dia seguinte, Osiris Silva tomou posse como novo presidente da Petrobras. Na coletiva de imprensa, nenhum jornalista lembrou de perguntar algo sobre petróleo. Todos queriam saber apenas sobre discos voadores. Procurado pela reportagem, Osiris Silva não quis comentar o episódio. A Noite Oficial dos OVNIs é um dos mais importantes casos da ufologia mundial. É o caso com maior número de testemunhas em todo o planeta, explica o ufólogo Jackson Luiz Camargo, autor de A Noite Oficial dos UFOs no Brasil, de 2021. Não definiria o que aconteceu como invasão. Em nenhum momento houve qualquer comportamento hostil por parte das inteligências que operavam aqueles aparelhos, disse ele. Quem também estava de plantão naquela noite era o repórter fotográfico Adenir Brito. Por volta das 9 da noite, ele atendeu uma ligação na redação do extinto jornal Vale Paraibano. Tem um disco voador sobre o jornal, disse uma voz masculina. Brito imaginou que fosse trote. Mas, na dúvida, ele e a repórter Yara de Carvalho resolveram investigar. No pátio do jornal avistaram luzes multicoloridas que se movimentavam em todas as direções. Munido de uma Nikon com lente teleobjetiva de 500mm e filme ASA 6400, tirou algumas fotografias. Entre surpreso e emocionado, registrei aquele momento. Nunca mais avistei nada igual. Aquela aparição jamais será apagada da minha memória, diz Brito. Um mês depois, 2 oficiais do Centro Técnico Aeroespacial, acompanhados do ufólogo americano James Hurtak, compareceram à redação e pediram ao editor-chefe os negativos das fotos. O material, explicou Hurtak, seria analisado pela NASA, a agência espacial norte-americana. 36 anos se passaram e o material nunca foi devolvido. A que conclusão eu cheguei? Bem, acredito que aqueles objetos fossem mesmo do espaço sideral. E, ao meu ver, estavam monitorando instalações militares e industriais do Brasil, observa Hurtak. O risco de um desastre aéreo era iminente. Os tais objetos eram capazes de manobras impossíveis para qualquer aeronave. Para agravar a situação, sobrevoavam instalações estratégicas para a defesa aérea, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e o Centro Técnico Aeroespacial, em São José dos Campos, e a Academia de Força Aérea em Pirassununga, em São Paulo. Por essas e outras, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, falecido em 2011, foi logo notificado do que estava acontecendo. Dali a instantes, 3 caças da FAB, 2 F-5 e um Mirage, entraram em ação. O primeiro deles, um F-5, prefixo FAB 4848, pilotado pelo tenente Kleber Caldas Marinho, partiu da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, às 10h34 da noite. O segundo caça, um Mirage F-103, prefixo 4913, comandado pelo capitão Armindo Souza Viriato de Freitas, decolou da base aérea de Anápolis às 10h48 da noite. O terceiro, um F-5, prefixo FAB 4849, pilotado pelo capitão Márcio Brizola Jordão, às 10h50 da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Os 3 aviões de combate receberam a mesma missão: interceptação não agressiva. Ou seja, embora estivessem munidos de armamento pesado, tentariam uma aproximação pacífica. Não conseguiram. Quando os caças tentavam se aproximar dos alvos, eles desapareciam da vista dos militares e das telas dos radares. E dali a pouco reapareciam em outro lugar. Tudo ali foi muito curioso e inusitado. Desde o tamanho dos objetos, o maior deles, provavelmente a nave-mãe da frota, tinha 11 quilômetros de extensão. Até sua tecnologia era imensamente superior à nossa. Analisa o jornalista e ufólogo Ademar José Gevaerd, editor da revista UFO. Em nenhum momento eles tentaram nos atacar. Brincaram de gato e rato conosco, acrescentou. Pelo sim, pelo não, os pilotos foram orientados a acionarem o modo rojão, ou seja, manobrar as aeronaves com as luzes de navegação apagadas e o sistema de armas ativado. Ao longo dos anos, tive a oportunidade de entrevistar militares de alta patente que, entre outras coisas, me disseram: no Brasil não se atira em UFO, porque não representa ameaça. E não sabemos como eles reagiriam se fossem atacados, relata o ufólogo Marco Antônio Petit.
Ao contrário do que é divulgado oficialmente, eles sabem muito bem com o que estão lidando, disse ele. Um dos operadores do Centro de Operações Militares chegou a cogitar a hipótese de que os artefatos observados pelo tenente-marinho eram, na verdade, aeronaves de espionagem. Em relatório, o piloto solicitou que fosse averiguado se havia algum porta-avião de bandeira estrangeira no litoral brasileiro. Nada foi encontrado. O capitão Jordão realizava buscas visuais na região de São José dos Campos quando, às 10h59 da noite, foi informado pelo seu controlador de voo, o sargento Nelson, de que havia numerosos tráfegos às 6 horas de sua aeronave. No linguajar militar, significa que os alvos voavam atrás dele. O piloto realizou uma manobra de 180 graus na tentativa de visualizar os seus perseguidores, mas não conseguiu avistar nada. Segundo imagens do radar, 13 OVNIs, 7 de um lado e 6 de outro, escoltavam o F-5 do capitão Jordão. A cerca de 800 quilômetros dali, em Goiás, o capitão Viriato continuava sua missão de interceptação. Às 11h09 da noite, surgiu um sinal não identificado, a 22 quilômetros de distância, em seu radar de bordo. Imediatamente, o piloto enquadrou seu alvo e se preparou para disparar contra o suposto inimigo. Logo, o Mirage do capitão Viriato atingiu a velocidade de Mach 1.3, algo em torno de 1.600 km por hora. Quando estava a 9 km do alvo, algo impensável aconteceu. O artefato acelerou de maneira brusca. Pelos cálculos do piloto, chegou a inacreditáveis Mach 15, o equivalente a 18.375 km por hora. Se existe avião que possa desenvolver essa velocidade, eu desconheço, declarou o capitão Viriato em entrevista ao programa Globo Repórter da TV Globo em 1993. A título de comparação, o avião mais rápido da história é o americano X-15. Em outubro de 1967, ele atingiu a sua velocidade máxima, 7.274 km por hora. Até hoje, não sabemos quem eram, de onde vieram ou o que queriam. Mas sabemos que, além de reais, aquelas aeronaves eram controladas por alguma forma de inteligência, observa o ufólogo Tiago Luiz Tichetti, presidente da Comissão Brasileira de Ufólogos. Ao longo da noite, mais 2 caças Mirage foram acionados. Um, prefixo FAB 4918, pilotado pelo capitão Rodolfo Silva e Souza, e outro, FAB 4917, comandado pelo capitão Júlio César Rosenberg. O primeiro decolou às 11h17 e o segundo às 11h46, ambos da base aérea de Anápolis, em Goiás. Nenhum dos dois teve qualquer contato, visual ou através do radar de bordo, com qualquer objeto voador. No dia 23 de maio de 1986, às 4h30 da tarde, o então ministro da Aeronáutica, o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, convocou uma coletiva para comunicar à imprensa que 5 caças da FAB perseguiram 21 OVNIs, ou UFOs. Não se trata de acreditar ou não em seres extraterrestres ou em discos voadores. Só podemos dar informações técnicas. As suposições são várias. Tecnicamente, direi aos senhores que não temos explicação, declarou à época. Ao final da coletiva, que contou com a presença dos 5 pilotos da FAB e dos controladores de voo que estavam de plantão naquela noite, o ministro da Aeronáutica declarou que o episódio seria apurado e que dentro de 30 dias divulgaria um dossiê completo. Apenas 23 anos depois, em 25 de setembro de 2009, um relatório sobre o caso, assinado pelo interino do Comando da Aeronáutica, José Pessoa Cavalcante de Albuquerque, e datado de 2 de junho de 1986, foi divulgado. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação, não forçosamente tripulados, dizia o documento. Em geral, os relatos sobre o caso são inconclusivos. Ninguém sabe dizer ao certo o que aconteceu na noite de 19 de maio de 1986. Na dúvida, ninguém descarta a hipótese de vida inteligente em outros planetas.
Nós, seres humanos, somos muito presunçosos. Achamos que somos os donos do universo, declarou o Coronel Osiris Silva ao programa 95 Online da Rádio 95,7 FM de Curitiba em 2014. Por meio de nota, a Aeronáutica informou que todo o material disponível sobre OVNIs já foi encaminhado ao Arquivo Nacional. E mais, não dispõe de profissionais especializados para realizar investigações científicas ou emitir parecer a respeito deste tipo de fenômeno aéreo. Hoje, o acervo sobre OVNIs é o segundo mais acessado do Arquivo Nacional. Só perde para os relatórios da ditadura militar. O material abrange um período de 64 anos e vai de 1952, quando 2 repórteres da extinta revista O Cruzeiro avistaram um OVNI sobrevoando a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até 2016, quando um piloto da FAB relatou um suposto avistamento. Ao que parece, a verdade continua lá fora.